A graça e a paz. Seja bem-vindo ao Devocional de Homem para Homem. E hoje o assunto que a gente quer conversar com você é enfurecendo-se contra os juízos sábios. Muitas vezes nós ficamos bravos com os princípios porque eles batem contra aquele comportamento que temos no nosso dia a dia. E esse é o nosso assunto do dia de hoje. Vai ser um prazer poder conversar com você. Fique comigo, estaremos juntos nesse Devocional de Homem para Homem. Provérbios capítulo 18, versículo 1 fala assim pra gente: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Ainda Tiago nos aconselha no capítulo 1, versículos 13 a 15, dizendo assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta a ninguém. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. O que é enfurecer? O que significa enfurecer? Enfurecer é um transitivo direto e intransitivo e prenominal, que fala o seguinte: fazer, ficar ou ficar furioso, encher-se de furor, pôr ou ficar fora de si, irar-se, zangar-se. Muitas vezes ficamos enfurecidos, por quê? Porque aquilo que fazemos é contra um princípio, é contra um valor. E a gente comete, quando alguém comenta alguma coisa, ou a própria pessoa do Espírito Santo nos traz a lembrança do princípio da palavra, a gente fica brabo e tem reações que levam a machucar as outras pessoas. Buddy Search, The One by One Minister, Ministério 1 a 1, fala assim: compartilha que todos os viciados em sexo se sentem separados, isolados e sozinhos. Ou seja, aquele ambiente, ele faz com que, ou melhor dizendo, o pecado cometido, a ação cometida faz com que essa pessoa queira se isolar, se afastar dos outros, para criar um ambiente maior de segurança, entre aspas, para ela mesma. Esta solidão pode agravar-se quando estamos na estrada, ou seja, viajando. Lembrando que nós estamos trabalhando um devocional da Universidade da Família chamado Na Estrada. E quando nós estamos viajando, muitas vezes sozinho, criamos esse ambiente onde a gente vai contra alguns tipos de princípios. Mas a gente, lembrando, a gente já conversou em alguns devocionais anteriores sobre o privilégio desse tempo também de ser reservado para termos um tempo com Deus, reflexão e nós nos aprimorarmos. Então, essa solidão pode agravar-se nesses momentos. Se tornam egocêntricos, fixados em si mesmo e somos levados a uma vida de presunção, ou seja, eu acho que eu sei resolver as coisas sozinho. Nos enfurecemos contra os princípios, ou melhor, contra os juízos sábios da Escritura e resistimos à ação do Espírito Santo. Nos isolamos, nos afastamos. Por quê? Porque quando a gente comete algum tipo de pecado, principalmente na área sexual, a gente quer se isolar, a gente quer esconder, a gente quer não deixar nenhum tipo de rastros. E hoje, com a tecnologia, isso tem avançado de uma forma muito forte na vida dos homens. E eu quero convidar você a não se enfurecer contra os princípios, mas fazer com que eles sejam um estandarte, eles sejam realmente a tua segurança, para que você possa vencer esses pecados. E nesses momentos que estamos sós, o que a gente faz? Dá vazão aos pensamentos lascivos, procuramos o que os nossos sentidos e as nossas emoções desejam. A carne procura aquilo que agrada a ela, seja através dos nossos olhos, e aqui eu quero deter um pouquinho sobre a consciência dos nossos olhos. Por quê? Porque a lascívia, ela vem na vida do homem através dos olhos. Se alguém, por exemplo, toca nesse assunto de pureza, que vai contra aquilo que a gente está cometendo, a reação é de fúria, ou de levar as pessoas a pensarem que não é bem assim, ao relativismo. As coisas mudaram, procura se justificar os próprios pecados pela cultura em que vivemos. Tiago, relembrando o texto, fala assim: a concupiscência dos olhos leva o homem a se isolar. Ele leva o homem a colocar em movimento as tentações e dar vazões aos seus pensamentos lascivos. Esses vão crescendo, e se esse homem não se libertar, não dar a liberdade, melhor dizendo, aos juízos sábios, a voz do Espírito Santo provavelmente irá ceder à tentação e cair em pecado.
Então não é um momento de eu e você nos enfurecermos contra os princípios, contra aquilo que o Espírito Santo está falando, mas cedermos à ação dele. E aí vem a importância de eu e você tomarmos uma decisão. Esse é o momento de decisão. Será que diremos não e nos recusaremos a nutrir a tentação? Por quê? Porque nutrir a tentação, mas não agir com base no desejo, é pecado a si mesmo. Ou seja, Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 27 a 30, vocês ouviram o que foi dito? Jesus falando, ele mesmo falando para os seus discípulos, não adulterarás, que estava lembrando o mandamento escrito lá em Êxodo capítulo 20. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o, lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Ainda no versículo 30 ele fala assim, e se a sua mão direita o fizer pecar, corte a lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele para o inferno. Não se enfureça contra os juízos sábios da Escritura, mas se enfureça contra o pecado, ou seja, corte aquilo que está levando você a se afastar, a se isolar das pessoas. Você começa a se isolar da sua esposa, se isolar dos seus amigos e principalmente daqueles amigos que têm uma palavra de vida para você, que tem uma palavra de Deus para o seu coração. Por quê? Porque isso mexe lá dentro com você e você se irrita com você mesmo, você se irrita com aquela pessoa e começa a ferir elas. Por quê? Porque o pecado já está dominando. Mas eu queria lembrar você, Jesus Cristo morreu por mim e por você. A Bíblia fala, os escritores hebreus nos falam que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Precisamos uns dos outros para não sucumbirmos a essa tentação. Precisamos da graça do Senhor Jesus Cristo, precisamos do seu perdão. Precisamos também nos enfurecer contra o nosso irmão que nos chama a atenção, melhor, não nos enfurecer contra o irmão que nos chama a atenção. Por quê? Porque ele está querendo o nosso bem. E aí vem a presunção que a gente comentou. Porque a presunção e o nosso ego não quer lutar contra aquela pessoa que está enxergando o que eu e você não estamos enxergando. E ela quer nos levar a um lugar onde a gente pode ser curado, restaurado, purificado, transformados e não termos as consequências. Edwin Cole fala uma frase que eu amo demais. Ele fala assim, o tormento, a tentação a pecar não se compara com o tormento da consequência do pecado. Fique de olho nas suas ações, no seu comportamento, porque se você está começando a se isolar de algumas coisas, é porque você provavelmente deve estar cedendo a algum tipo de tentação. Então lembre, quando você confessa uma tentação, você não precisa confessar um pecado. Jesus Cristo nos libertou, Jesus Cristo pagou o preço por nós e Ele quer que você tenha uma vida reta e plena. Então não se enfureça contra os princípios, se enfureça contra o pecado. Tome uma ação, corte aquilo da sua vida que está levando você a se afastar. Seja homem, caminhe com outros homens, entre em algum grupo, abre o seu coração, orem juntos, vençam juntos. Por quê? Porque Deus quer fazer com que você seja sábio. E a escuridão, ela não aguenta a luz ilumina, a luz transforma. Jesus quer iluminar a sua vida e o seu coração. Seja sábio, se renda a Jesus, não se isole, mas se junte à rede de homens que buscam ser semelhantes a Cristo. Por quê? Porque hombridade e semelhança a Cristo são sinônimo. No nosso próximo devocional teremos o tema, você está pronto para o furacão? Que furacão será esse? Não perca o nosso próximo encontro na próxima semana. Deus tem uma palavra para você, de homem para homem. Que Deus te abençoe.